Olá, amigos do ESD, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao módulo do tomo único complementar do ESD, com o roteiro quarto, que trata da desobsessão. Então, para vocês, caso não tenham visto ainda os roteiros anteriores, que vinham tratando sobre os processos obsessivos, as suas nuances, as suas características, vão até lá, no nosso canal, e vejam essas aulas para poderem chegar até aqui, em que tratamos da desobsessão. De uma certa forma, nós já falamos sobre isto nos roteiros anteriores, bem como no estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, em que está ocorrendo na Casa Espírita da União Espírita Baiana o atendimento aos irmãos desencarnados, equivocados, tratando-se assim da desobsessão da família Soares. Bom, dando continuidade, ao nosso roteiro que vem a ser tratado hoje, vamos diretamente para o subsídio, em que fala o seguinte: como sempre, recomendo a leitura prévia, para que possam chegar até aqui e ver os principais trechos. Então, é da nossa própria inferioridade que faz com que os espíritos imperfeitos acabem pululando à nossa volta. Bom, se nós sempre falamos de processos de afinidade, da mesma forma que nós temos amigos encarnados, que são pessoas que se afinam conosco, podemos ter inimigos encarnados, que são pessoas que não concatenam, com as nossas ideias, com os nossos princípios, as nossas ideias não têm afinidade. Da mesma forma ocorre entre encarnados e desencarnados. Então, se nós ainda temos, principalmente se nós ainda temos características inferiores, excessiva gula, vício em álcool, em drogas, em sexo, corrupção, excesso de egoísmo, excesso de vaidade, orgulho, eles sempre encontram, algum desses nossos defeitos aos quais eles podem criar uma faixa de afinidade conosco e que vão insuflar esses nossos defeitos, fazendo com que nós muitas vezes caiamos em processos muito dolorosos. Isso quando não, esse desencarnado já não é, um companheiro de outras horas, de outrora, que vem até nós com uma vingança, um processo de vingança, que é o caso da história que é narrada na obra Nos Bastidores da Obsessão, eu falei aqui alguns exemplos de desencarnados que não teriam, uma ligação direta conosco, mas que eles criam uma afinidade de acordo com os nossos pendores. Então, vamos dar continuidade. As coisas mudarão quando nos tornarmos melhores, como já ocorreu nos mundos mais adiantados. Ver e compreender o mal é uma maneira de nos preservarmos contra ele. Então, a partir do momento que a gente compreende o que é um processo obsessivo, que esse mal pode existir como uma doença qualquer, física conosco, a obsessão ela pode ocorrer, nós já começamos, já abrimos um grande leque de opções para que nos preservemos e, ao mesmo tempo, tomemos medidas profiláticas que não esperemos, cair em um processo obsessivo para poder depois ir atrás de tratá-lo. Então, todos possuímos também desafetos de existências passadas. E no estágio de evolução em que ainda respiramos, atraímos a presença de entidades menos evolvidas, olhe tudo que eu falei, que se nos ajustam ao clima do pensamento, prejudicando não raro involuntariamente as nossas disposições e possibilidades de aproveitamento da vida e do tempo. Então, são muitas vezes entidades que não tinham afinidade propriamente dita de eras remotas, mas que pelos nossos pendores, eles criaram uma afinidade conosco. A desobsessão vige, desse modo, por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir,
imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Então, quando nós estamos realmente em um processo de transformação íntima, moral, e que nós começamos a emanar já fluidos salutares de amor, de paz, a gente vai expandindo tudo isso para a nossa família, no nosso meio de trabalho, no nosso ambiente com os amigos, e isso chega assim ao mundo espiritual, mesmo que nós calculemos que não, mas chega assim. Através dela desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos com seu apoio espiritual mais amplos horizontes ao entendimento da vida e dos recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então, até essas doenças que muitas vezes nós acreditamos que são puramente físicas e podem ter, sim, né, o seu aspecto espiritual, como muitas vezes uma síndrome do pânico, né, essa mania de perseguição, essa obsessão por perseguição, ou às vezes uma pessoa que adquire um toque, né, que acreditava que não tinha, né, o germe para tal, mas o tinha sim, e nada mais foi do que insuflado, né, por esses espíritos desocupados, e acaba que se torna um processo bem mais grave, né, e depois é necessário um tratamento bem mais severo. Então, a prevenção, quando nós falamos de prevenção, nós temos falado muito nessa mudança e nessa transformação, principalmente em nós mesmos. Como é que nós vamos querer transformar um outro alguém se nós mesmos não ainda nos transformarmos, não é mesmo? Então, a gente falou na aula passada sobre o termo doutrinação, né, que não é o termo mais adequado a se utilizar, porque quando nós estamos dialogando com o espírito, a gente não está tendo uma imposição de ideias, a gente apenas está tentando mostrar para ele que existem caminhos melhores, que existem caminhos de paz, existem caminhos de luz, existem caminhos de saúde. E muitas vezes aquele que está passando pelo processo obsessivo, ele mesmo não compreendeu que existe essa opção de cura, né? Então a cura, ela deve partir a partir de nós mesmos. Então vamos lá. É necessário considerar que todo processo patológico, seja do corpo físico ou da alma, a prevenção, a profilaxia vem a ser uma base, né, da vida sadia. Então, profilaxia vai ser um conjunto de medidas preventivas que evitem o aparecimento de doenças. Então, quando nós tomamos uma vacina, né, nós estamos tomando uma medida profilática para evitar ter determinada doença. Da mesma forma, nós temos as nossas vacinas espirituais. Quais vêm a ser as vacinas espirituais? É a gente estar sempre tentando se livrar dos obsessores? Não, a gente tem que primeiro se livrar dos nossos próprios vícios e defeitos, como uma vacina, né, como uma profilaxia, para evitar que esses espíritos ociosos criem afinidade conosco, né? Então, o processo de dentro para fora. No caso da obsessão, sendo esta doença da alma, a profilaxia é de vital importância. Como vimos, existe obsessão porque existe inferioridade em nós. Então, vejamos este trecho importantíssimo. A prevenção da obsessão consiste na prática do bem e na confiança em Deus. Então só quem é espírita se livra dos obsessores. Não, não. Inclusive, a pessoa pode não ter religião nenhuma. Inclusive, a pessoa pode até ser ateu. Pode até ser ateu, não crê em Deus, mas é alguém que tem bondade em seu coração, é alguém que não tem vícios, é alguém que não julga o próximo, é alguém que pratica caridade. E aí, ele pode não ter obsessores. E muitas vezes nós que estamos dentro de uma casa espírita temos obsessores. Então, como é isso?
né? Então, isso prova como é algo totalmente individual, varia de pessoa para pessoa, independentemente de raça, cor, credo, religião, o que for, independente disso. Então, sendo assim, os espíritos da codificação nos orientam. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos, que vos suscitam os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho. Vejam só, né, gente, como o orgulho é uma pedra realmente angular no nosso espírito, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensina a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, não é somente pedir, não nos deixe cair em tentação, ou seja, me proteja. Não, ele diz, livra-nos do mal. Ou seja, que nós também não peçamos só para nos livrarmos do mal, mas que nós vamos, que a gente haja para que esse mal não chegue a nós, né? Que a gente atraia o bem. A única profilaxia eficaz contra a obsessão é a do evangelho, é praticar o bem e ser bom. Então, é aquilo que é tanto dito, né, pelo evangelho, de falar sobre amor ao próximo, inclusive que nós oremos por esses inimigos. O que é que as mais das vezes acontecem, né? Quando nós sabemos que temos um obsessor, no lugar de nós orarmos por ele, a gente ora somente para nós mesmos, para nós nos livrarmos do mal, né? E para ele emanamos tudo que for de ruim. A gente emana, vai embora da minha casa, saia de perto de mim, emana todo o rancor, todo o ódio, enquanto tem que ser exatamente o contrário, né? Porque quanto mais nós emanarmos o negativismo, né, o pessimismo, as sensações ruins, mais ele vai ficar ali afinizado com esse nosso pensamento negativo. Então, vejamos como é difícil, nós sabemos que é muito difícil, como é importante pedir ajuda e como é importante termos humildade para reconhecer e para realizarmos o tratamento adequado. E principalmente, quando nós formos orar, que eles vão falar muito aqui de oração, não oremos somente para nós, mas oremos também por aquele envolvido, aquele equivocado. Muitas vezes o algoz fomos nós. Se o algoz fomos nós, então como é que eu vou ficar somente mandando ele embora e tudo, se na verdade eu que tenho que pedir-lhe perdão, né? Então vejamos tudo por essa óptica diferente, a gente não vê só o nosso lado, procuremos ver o lado dele também, né? Quando a gente tiver a humildade para ver isso dessa forma, com essa óptica do outro, a gente vai modificar muita coisa. Então, o processo da desobsessão, no caso de uma obsessão num estado de maior gravidade, né, Kardec expõe que na obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado do fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e o repele. Por isso que muitas vezes adoecemos, por isso que muitas vezes caímos num processo de fascinação, porque não percebemos que estamos passando pelo processo obsessivo e, inclusive, negamos a ajuda externa. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Olha o que eu acabei de falar sobre as emanações que nós transmitimos. Se eu estou emanando só pensamento negativo para aquele irmão que está sofrendo, que é um equivocado e tudo, como é que ele vai se afastar? A gente não consegue neutralizar. Por meio de ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral. Então, muitas vezes, como é que nós queremos doutrinar, dialogar, evangelizar,
um espírito quando nós mesmos não estamos evangelizados, quando nós mesmos ainda não temos capacidade de perdoar, de amar, de nos modificar. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Então, quanto maior for a superioridade moral, maior será a nossa autoridade para nós podermos realmente nos libertar. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. Que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particularmente feitas com objetivos de dar-lhe educação moral. Então, por isso que muitas vezes esses espíritos, eles são atendidos em reuniões mediúnicas para que outras pessoas possam atendê-lo, porque se for somente nós e eles, muitas vezes acaba não dando certo, né? Já que a gente não tem, a maioria das vezes, a autoridade moral, né? E eles nem sequer nos ouvem, né? Não nos ouviriam, porque eles dizem, como é que essa pessoa que não tem moral nenhuma vem falar-me algo, né? Se eu tenho algo contra ela, como é que ela tenta me convencer do contrário, né? Então, realmente, por isso que é tão importante esse auxílio externo. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. Então, quando nós estamos sendo atendidos, que pelo menos concorramos com esse auxílio, né, de emanação, de auxílio, né, ficar em prece, se concentrando, pensando positivamente de que tudo vai ser resolvido. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude, inclusive quanto às qualidades deste último. Então, inclusive, acha que não, é um espírito amigo, ele quer que eu evolua, quer que eu avance, não sei o que, muitas vezes não é. E se compraz no erro a que é conduzido, principalmente quando insufla o nosso ego e o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? É por isso que devemos atentar muito bem para isso, prestar atenção. Porque, então, longe de assecundar, o obsidiado repele toda a assistência. Isso é quando já ocorre o processo de fascinação. Infinitamente mais rebelde do que a subjugação, porque a fascinação, o médium ainda teria, né, o obsidiado em si, ele ainda teria um discernimento, mas ele se deixa seduzir pelas ideias do espírito. No caso da subjugação, já é predominante a ideia do espírito, então não dá tanto trabalho para o espírito, tá entendendo? O espírito já está dominando. E no caso da fascinação, não, a gente ainda tem um discernimento, mas a gente fica mais propenso para o lado do espírito, porque estamos fascinados e acreditamos que o que ele está fazendo é para o nosso bem. Então, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Por quê? Porque a prece, ela vem, né, retirar, não vou dizer retirar, porque parece algo que está sendo, né, excluído, mas ela vem realmente trazer de nós o que nós temos de melhor, né, da nossa fé, da nossa vontade de nos melhorarmos, de ajudar, de poder conduzir os caminhos por outro lado. Então, a prece realmente é um grande concentrador de forças, de emanações e de fluidos salutares. E tão importante se torna para esse trabalho de atendimento, tanto para o espírito, o desencarnado, quanto para o obsidiado. Então, eles trazem aqui o exemplo, né, do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Nós já tratamos alguns trechos deste livro no nosso estudo presencial da mediunidade. E ele diz assim, tendo obtido permissão do instrutor Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho da desobsessão no Centro Espírita, André Luiz obtém deste espírito orientador algumas lições preciosas. E ele pergunta, né, já conhece todos os casos? Se Alexandre conhecia todos os casos que iam ser tratados naquela noite, naquela reunião de atendimento, né? E ele disse todos.
Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem, vejam só, gente, de 5 pessoas, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando o agravo nas provas necessárias. Vejam como isto é totalmente de acordo com a realidade. Quando nós participamos, né, dos trabalhos de assistência dentro da casa espírita, nós vemos que a porcentagem é mais ou menos essa mesmo. As pessoas chegam desesperadas, dizendo que acham que estão passando por um processo obsessivo, que estão passando por problemas na casa, na família, de saúde, porque tem um perseguidor espiritual. Mas quando chega a hora deles cumprirem com a sua parte, a sua contribuição, o seu grão de mostarda, tudo parece que fica indo por água abaixo, né? Então ficam aguardando que simplesmente os trabalhadores da casa apliquem o passe, façam a prece, façam a desobsessão, mas não querem dar a sua parte. E aí nós estamos vendo aqui, né, que de 5, uma jovem estava realmente disposta, disponível para receber o auxílio e se libertar, né? Receber realmente o processo de cura. Então, considerando muito interessante a menção especial que se fazia, eu perguntei: gozará a jovem de proteção diferente? Então, existe uma proteção diferenciada, né? Será que existe uma diferenciação? Aí ele diz: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. Gente, essa parte vocês joguem purpurina, grifem, né? Soltem 1000 foguetões, porque vejam só, de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta a vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Então, vejam como é importante se detectar o processo obsessivo desde o início, porque quando já passa para uma fascinação, tudo vai se tornando muito mais difícil, né? Porque o próprio obsidiado não reconhece o que está acontecendo. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio da meditação. Ela está fazendo a sua parte. E fazer a sua parte não é somente dentro da casa espírita, quando estão as outras pessoas presentes, que está todo mundo ali envolvido, estão vendo. É fazer no dia a dia, a cada momento, a toda hora, né? É mudar o padrão vibratório que existe em nós. Não está esperando o milagre da cura sem esforço. E não obstante terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Então, são aqueles que nem sequer querem ter o esforço de se libertarem. Então, ficam aguardando realmente que venham as pessoas da casa espírita, né, os trabalhadores, os médiuns, os passistas, as reuniões mediúnicas para libertá-lo. Observei, agradavelmente surpreendido, as emissões magnéticas dos que se reuniam ali, em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. De todos os enfermos psíquicos,
Somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperar a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz. Então vejam só como ela sabia, né, a bênção da oportunidade de estar sendo ali atendida e aproveitava com o máximo de suas forças. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Por isso que é tão importante aproveitar desse momento do atendimento, porque normalmente o obsessor se afasta nesse momento, e nesse afastamento é que o encarnado ele consegue absorver melhor os fluidos benéficos de saúde, de paz, de tranquilidade, para modificar, né, os seus pensamentos e os seus intuitos. Então, por isso que é tão importante se aproveitar desse momento. Então, gente, quando nós formos mandar, às vezes, alguém, algum conhecido nosso, buscar a casa espírita para atendimento e tudo, orientem essa pessoa, né, de que ela vai ser atendida desde que ela entrar naquela casa espírita para assistir uma reunião doutrinária. Muitas vezes nós ficamos muito tristes quando vemos que uma pessoa está passando por um processo obsessivo, vai passar por um tratamento pelo passe e fica lá no salão mexendo no celular, se distraindo, lendo revista, conversando, como que se ela fosse ser atendida somente naquele momento que ela for lá para dentro, tomar o passe e pronto, vai embora, acabou-se, e está livre, está curada. Não é assim, nós temos que dar a nossa parte. E a nossa parte é desse início, né? Em que a gente realmente comece a contribuir com a modificação dos nossos pensamentos e entrando em sintonia com os espíritos superiores que irão nos auxiliar lá dentro. Então, é uma questão não só de buscar auxílio, mas de respeito. É uma questão de respeito, né, a todo o trabalho que a espiritualidade tem de nos atender. Então, vamos, né, orientar, inclusive, essas pessoas que vão procurar a casa espírita sobre isso. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo, atinge a cura positiva. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidades de difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Muitas vezes, olha só, em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. O que é que eu queria acrescentar aqui? Inclusive tem um caso que é falado no livro Amanhecer de uma Nova Era, também de Manuel Filomeno de Miranda, né, com Divaldo Franco, que muitas vezes a pessoa está lá na casa espírita, está assistindo a reunião doutrinária, só que está pensando em outra coisa, está pensando que não lavou a roupa, está atenta a outras coisas, ou às vezes até pensamentos mesquinhos, né, medíocres, sobre pessoas que estão ali no salão, enfim.
Pelo padrão vibratório que há na casa espírita, muitas vezes esse espírito perseguidor, ele fica lá fora, ele nem sequer adentra, não consegue se aproximar. A pessoa podendo se aproveitar desse momento saudável, né, de estar pensando positivamente, de se livrar, né, desse processo, muitas vezes já de fascinação, e não faz, né, não conta com a sua parte. E quando ele sai da casa espírita, lá está o seu inimigo esperando, ó, de braços abertos, já se abraça com ele novamente. Aí às vezes a pessoa diz, eu estava tão bem quando estava na casa espírita, mas eu botei o pé para fora, piorei tudo de novo. Por quê? Porque a afinidade continuou. Então, a pessoa muitas vezes não fez a sua cota parte. E eu espero, meus irmãos, eu acredito que a aula até ficou um pouco extensa, mas com certeza eu acredito que são informações valiosas, né, para que nós possamos compreender melhor todos esses processos, né, e principalmente criarmos medidas profiláticas em nós mesmos para evitar todos esses problemas. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.